risk it all, put it on the line, then blow it up every single time. Boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um encontro da comunidade Autoestima Saudável. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Tudo bem com você? Dá um joinha aqui para mim, quero saber se você está bem, se você está aí, tudo bem com você? Excelente, excelente, excelente. Fico muito feliz que você esteja bem e que você esteja aqui para esse encontro da nossa comunidade. A gente vai falar hoje de um assunto muito, muito importante e esse assunto é esse daqui, ó. A gente vai falar sobre a dependência emocional, algo que infelizmente acomete muitas pessoas e talvez seja o seu caso também. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho neste encontro aqui da nossa comunidade Autoestima Saudável. A gente vai falar de cinco sinais que talvez você hoje esteja aí vivendo nas suas relações, talvez cinco sinais que você nem perceba que eles estão aí te atrapalhando de alguma maneira e fazendo com que você permaneça talvez no sofrimento, permaneça talvez numa vida muitas vezes sem sentido. E identificar esses sinais é muito importante para o seu processo. Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui para mim se isso faz sentido para você. Identificar, esse sempre é o primeiro passo. Você precisa identificar isso para poder fazer, para promover uma mudança na sua vida. Por isso, a gente precisa entender, primeiro passo, eu quero que você pegue teu caderno, sua caneta para você anotar muitas coisas que a gente vai falar aqui ao longo aqui dessa nossa transmissão, dessa aula ao vivo, porque a gente vai explorar como a dependência emocional ela pode afetar a sua autoestima. E mais importante, como você vai reconhecer e superar esses sinais para que você recupere o controle da sua vida. E o primeiro conceito que eu quero passar aqui para você é o conceito de autoestima, que eu sempre falo para os meus alunos, o que que é autoestima? Autoestima é isso daqui, ó. É a maneira como você se enxerga e se trata internamente. E eu gosto de dar até um adendo a mais nos piores momentos. A maneira como você se enxerga e se trata nos piores momentos. Isso é autoestima. Essa autoestima ela pode ser dividida em duas. Autoestima saudável, ou seja, uma autoestima positiva que te fortalece, e uma autoestima doente, onde a maioria das pessoas, infelizmente, carrega, né? Elas estão dentro, elas estão com essa autoestima adoecida. Por isso que é tão importante a gente cuidar, e aí eu quero te dar uma boa dica do diálogo interno que você tem com você. O diálogo interno. Que palavras que você usa para si mesma? Que palavras que você usa quando você comete um erro, um deslize? O que que você fala para si? São palavras fortalecedoras ou enfraquecedoras? Diz aqui para mim. Fortalecedoras ou enfraquecedoras? Normalmente. Os pensamentos, eles são críticos. Isso é muito importante você começar a regular, você começar a observar. E para observar isso, claro, você tem que estar em presença. A presença é muito importante para que você possa ter aí uma autoestima saudável. A dependência emocional, ela é como uma corrente invisível, muitas vezes, que nos traz, que faz com que a gente se sinta preso, presa a alguém ou alguma relação. E o conceito de dependência emocional, eu quero que você preste muita atenção aqui, que eu vou colocar na tela para você. A dependência emocional, ela é definida pela psicologia como um padrão de comportamento caracterizado por essa necessidade, muitas vezes excessiva, de aprovação, de apoio e validação de outras pessoas. E aí sim eu me sinto bem. E isso é muito importante agora você entender. A dependência emocional não se trata apenas
não se trata apenas das relações amorosas. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A dependência emocional, ela vai muito além da relação com um parceiro ou com uma parceira. A dependência emocional existe na relação entre você e sua mãe, seu pai, seus filhos, os seus amigos. A dependência emocional é um padrão de comportamento. Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui para mim se isso faz sentido para você. Você está aqui comigo? Sim ou não? Dá um joinha aqui para mim. Excelente. Para quem vive essa realidade da dependência emocional, obviamente o amor próprio, ele se perde. Porque pouco a pouco a dependência emocional ela vai roubando a sua confiança. Pouco a pouco você vai perdendo a confiança. E a confiança ela só acontece quando você tem uma autoestima saudável. É como um processo. A autoestima, ela gera a confiança. Quando eu tenho uma boa visão de mim, quando eu confio em mim, quando eu sinto que eu sou capaz, claro que eu vou ter confiança. Faz sentido? Eu vou ter mais confiança. E a confiança gera ação. Muitas pessoas estão com suas vidas paralisadas hoje, sabe por quê? Porque elas perderam a confiança. Mas, antes de tudo, elas adoeceram a sua autoestima. A autoestima dessas pessoas está adoecida. E isso tem muito a ver com as relações de dependência emocional. Porque na dependência emocional, nós depositamos essa felicidade, o nosso valor pessoal, muitas vezes, nas mãos de outras pessoas. Alguém aqui se identifica com isso? Já viveu isso? Ou está vivendo isso? Talvez seja um parceiro, talvez seja um familiar, talvez seja um amigo. Então entenda que a dependência emocional, ela precisa ser dominada. Senão, a tua vida, óbvio que ela vai paralisar. Óbvio que você vai perder toda a sua energia. E aqui, algo também muito importante. As pessoas que são reféns da dependência emocional, elas tendem a literalmente adoecer, fisicamente, inclusive. Inclusive fisicamente. Por quê? Porque há um desgaste muito grande para você se manter dentro de uma relação de dependência emocional. E às vezes, e talvez seja o seu caso, uma relação narcisista. Quem aqui sabe o que é narcisismo ou já viveu uma relação narcisista? O narcisismo é uma coisa extremamente perigosa, principalmente para quem tem a dependência emocional. É um prato cheio para os narcisistas, pessoas que são dependentes emocionais. Por quê? O ciclo do narcisista, o padrão do narcisista, normalmente começa com tudo o que o dependente emocional precisa: carinho, atenção, afeto. Só que depois ele se mostra. E aí, quando isso acontece, é um ciclo extremamente perigoso. Faz sentido isso? E isso vai abalando ainda mais a sua autoestima. Crenças do tipo: eu não sou boa o suficiente, eu não sou merecedora, eu preciso de alguém para me sentir completa, completo. Isso vai perpetuando essa dependência. Impactos da dependência emocional na sua vida, na vida das pessoas que estão dentro desse problema, é, incluem, por exemplo, uma sensação constante de vazio, de insatisfação, uma dificuldade gigantesca de manter relacionamentos saudáveis, vulnerabilidade a relacionamentos abusivos, narcisistas, como a gente falou, e também um excesso de estresse. E claro, dessas. Não sei se. Será que você já ouviu essa palavra aqui, esse termo? Você já ouviu isso aqui, ó? Crises de ansiedade. Quem aqui já ouviu falar em crise de ansiedade? Muitas crises de ansiedade que eu trato através da hipnoterapia têm relação com dependência emocional, relações de dependência emocional. Por isso que você precisa entender por que que isso acontece. Porque quando você está numa relação de dependência emocional, e aí eu vou falar sobre o olhar da neurociência, há muita liberação de cortisol. Cortisol, e isso vai gerando cada vez mais o estresse.
o nosso cérebro, o nosso corpo, ele acaba não aguentando isso. E aí cria-se um padrão de estado ansioso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí se torna um padrão. Você fica nesse padrão e que te leva a esse sintoma terrível das crises de ansiedade. Tudo bem? Faz sentido? E por isso que você precisa, para combater, por exemplo, um sintoma como crise de ansiedade, é entender, claro, a causa emocional. Escreve aí, a causa emocional do seu problema. Todo sintoma tem uma causa. Só que você também precisa lidar com o que está acontecendo no seu presente. Isso tem a ver com decisões, tem a ver com escolhas. E aí, talvez seja uma das partes mais difíceis, porque se eu sou dependente emocional de alguém, eu não quero isso, muitas vezes de maneira inconsciente, me separar dessa pessoa. Só que esse fluxo está te adoecendo. Esse fluxo está deixando você doente. Por isso que a dependência emocional vai além dessa questão, como eu disse, amorosa ou das relações familiares. Tem a ver com a sua saúde física. Tem a ver com a sua saúde física. Pessoas que não conseguem, por exemplo, emagrecer, pessoas que talvez tenham essa dificuldade de ter o corpo saudável, isso tem a ver com essa relação de dependência emocional muitas vezes. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então agora eu vou te falar os 5 sinais. Claro que existem outros sinais, mas eu quis trazer aqui para você os 5 sinais mais comuns que eu encontro através dos meus processos de hipnoterapia em pessoas em pessoas que estão vivendo a dependência emocional e que talvez seja o seu caso também. Então eu quero que você preste atenção nos 5 sinais. Talvez você vá se identificar com todos os sinais. Talvez você vai se identificar com um sinal, não importa, mas é importante você fazer essa autoanálise para entender. Será que eu estou numa relação de dependência emocional ou quando eu vivo um relacionamento, esse é o meu comportamento? Tudo bem? Então, ó, vamos para o primeiro sinal aqui da dependência emocional. Medo de desagradar os outros. Medo de dizer não. Quem aqui tem esse medo de dizer não? O medo de desagradar as pessoas. O medo de ser inconveniente. Esse é um medo muito comum, um medo excessivo mesmo. E isso, claro, tem um impacto profundo, porque você perde a sua identidade. Há uma sensação, muitas vezes, de vazio. Tudo bem? Um exemplo típico, pessoas que têm planos e elas mudam esses planos constantemente apenas para não desagradar a outra pessoa, o parceiro, e elas acabam aceitando esse padrão. Tudo bem? Alguém aqui se identifica com isso? Coloca aqui para mim se você se identifica com esse sinal, um medo excessivo de desagradar as outras pessoas, um medo de dizer não. Ó, Débora se identificou. Coloca aqui se você se identifica com isso. Vamos para o segundo sinal. Presta muita atenção. Segundo sinal: necessidade de aprovação. Você você se torna uma pessoa extremamente insegura. Você não se sente capaz de dar a sua opinião, você não se sente capaz de tomar uma decisão, e aqui, ó, presta atenção, decisões muitas vezes simples, decisões simples, mas você precisa da aprovação de outras pessoas. E uma outra coisa importante, você necessita dos elogios. Você necessita de ser bem vista pelas pessoas, porque é uma maneira de você conter essa dor da dependência emocional. E aqui tem um perigo, que é quando você recebe uma crítica, você desmorona. Alguém se identifica com isso? Essa necessidade de aprovação constante? Esse é um outro sinal. É um outro sinal de dependência emocional. Ô gata, mas como que isso surge na minha vida? Eu já vou te falar. Você já vai entender. Daqui a pouquinho você vai compreender isso. Tudo bem? Vamos agora para mais um sinal aqui. Dificuldade de ficar sozinha ou sozinho. Uma dificuldade muito grande de lidar com a solidão.
E aqui uma explicação da neurociência, só para você entender. Nós nós evoluímos, nós sobrevivemos como espécie andando em grupo. Então está no nosso DNA estar ao lado de outras pessoas. Isso é muito importante para a gente, muito importante. Só que existem situações que você é capaz sim de ficar sozinha. Você é capaz sim de seguir a sua vida. Só que esse medo da solidão te leva a relacionamentos ruins. Sabe aquela escolha mal feita? Você já viveu essa situação? Uma escolha que você fala, nossa, não deveria ter feito essa escolha. E você acabou fazendo? Muitas vezes porque esse medo de ficar sozinha, sozinho, fez com que você se precipitasse numa decisão. Tudo bem? Ou a permanência em relações tóxicas. Tem gente que já sabe que aquela relação não é boa, que aquele parceiro, aquela parceira já, enfim, não existe mais sintonia, mas a pessoa não tem a coragem de tomar ação. Alguém se identifica com isso? E talvez hoje esteja aterrorizada por esse medo de ficar sozinha. E aí tem um jogo muito perigoso aqui. Você acaba aceitando situações que vão te desvalorizar cada vez mais. Você não pode ser refém dessa dificuldade de ficar sozinha. Tudo bem? Quarto sinal. Alguém se identificou com esse sinal? Aliás, por favor, levanta a mão aqui se alguém se identificou. Quarto sinal: priorizar o outro sempre em detrimento a si mesma, a si mesmo. Alguém aqui se identifica com isso? Você é aquela pessoa que faz tudo pelos outros e você se deixa em segundo plano, às vezes em terceiro, às vezes em quarto plano. Esse é um outro sinal. Essa priorização constante de do outro em detrimento a você. Colocar as necessidades de outras pessoas na frente das suas. Ah, Gata, mas são os meus filhos. E aqui, toma muito cuidado, porque esse é um discurso muito bonito. Eu sei porque eu sou pai, eu tenho duas filhas. É muito bonito, né? Não, eu coloco as minhas filhas na frente de todo mundo. Isso é bonito na teoria. Porém, esse padrão você precisa identificar quando você faz isso de uma maneira consciente, conscientemente, ou você faz por obrigação. E quando você faz, você se sente até mal. Tudo bem? E isso, claro, vai fazendo com que você abandone os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas. Sabe aquele tempo que você não tem, por exemplo, para cuidar da sua saúde? Alguém aqui se identifica com isso? Ah, eu não tenho tempo de ir na academia, eu não tenho tempo de comer saudável, eu não tenho tempo disso ou daquilo. Talvez é porque você não se coloque como prioridade. Você não se coloca como prioridade. E quando você faz isso, você até se culpa. Você até se culpa, você se sente mal, se sente egoísta. Alguém aqui já viveu essa situação? Quando eu me priorizo, eu me sinto mal. Nossa, eu estou sendo egoísta. Não, você está se priorizando. Por isso que eu valorizo você que está aqui hoje, porque você está se colocando como prioridade. Palmas para você, ó. De verdade, bata palmas. Palmas para você. Você merece esses aplausos porque você se priorizou. E isso é um exercício que não é fácil. Não é fácil. Tudo bem? Quinto sinal da dependência emocional. Como eu disse, são cinco sinais aqui, e claro, existem outros sinais, mas eu trouxe os cinco que eu mais identifico como padrão nos meus atendimentos de hipnoterapia. Dependência emocional é hoje disparado entre os meus atendimentos de hipnoterapia o sintoma que as pessoas mais buscam resolver. Por quê? Porque é um sofrimento constante. É um sofrimento constante. Então, ó, o quinto sinal, necessidade de controle. Talvez ciúmes excessivos. Alguém aqui se identifica com isso? Ciúmes excessivos, essa necessidade de controle, de controlar as situações. Pessoas que são dependentes emocionais, elas buscam esse controle para quê? Para não serem abandonadas, para se sentirem mais seguras. Então é como se eu me prevenisse. Eu me previno, então eu vou controlar tudo. E isso, claro, é extremamente desgastante. Faz sentido isso para você?
extremamente desgastante você viver dessa maneira, controlando tudo, controlando todos. Por isso que você precisa começar a entender esses padrões. Alguém aqui se identificou com alguns desses sinais aqui? Sim ou não? Coloca eu aqui se você se identificou com um, com dois, com três, com quatro, com cinco sinais. Você precisa olhar para si, olhar para si e de uma maneira muito honesta. Porque se você se identificou, se você ainda não tem a consciência de estar vivendo uma relação de dependência emocional, você precisa ligar o alerta. Por quê? Porque talvez as coisas ainda não estejam não estejam tão às claras, mas que já estão tendo efeito na sua vida. Talvez uma vida paralisada, uma vida sem alegria, uma vida difícil muitas vezes de lidar. E você precisa mais do que identificar esses sinais, você precisa entender, presta atenção, a origem. Porque teoricamente você não nasceu dependente emocional. E a dependência emocional, ela tem raízes em experiências vividas na infância. E eu vou até um pouco além aqui do que está no nosso slide, incluindo a gestação. A dependência emocional, ela tem raízes em experiências vividas desde a gestação até o final da primeira infância, que é por volta dos 8 anos, 7, 8 anos de idade. Tudo bem? Por quê? Porque tudo que você viveu nessa primeira infância, incluindo a gestação, você estava também vivendo as emoções da mãe. Por isso que é tão importante entender como foi a sua gestação. E aí é uma pergunta que eu sempre faço: sua gestação, ela foi desejada ou foi inesperada? Isso aqui essa pergunta dá um caminho gigantesco de clareza para você. Uma gestação desejada é aquela que os pais, né, o pai e a mãe realmente planejaram, queriam, estavam vivendo um relacionamento normalmente de amor, saudável. Uma gestação inesperada, ela pode ter acontecido. É mais comum do que você imagina. E existe uma diferença entre uma gestação inesperada e rejeitada, e existe uma diferença entre uma gestação inesperada e continuada. Faz sentido isso para você? Então entenda que essa pergunta, ela dá muita clareza para a gente entender o que aconteceu na sua história. A dependência emocional, como eu disse, ela tem origem nas suas experiências de infância. Tudo que você viveu, tudo que você experienciou, a tua mente subconsciente, anota aí, a sua mente subconsciente, que é a nossa mente emocional, ela guardou e criou um significado, ela deu um significado para cada experiência. Então, por exemplo, se te faltou afeto, abraço, beijo, é, calor, amamentação, muitas vezes, a tua mente pode ter interpretado, dado um significado para isso, de uma falta. Ou, e aliás, ó, eu vou até dar um exemplo que aconteceu hoje, num atendimento que eu fiz. A superproteção pode gerar dependência emocional. Você acredita nisso? Pais, mãe, pai, cuidadores que o tempo todo estavam protegendo aquela criança em excesso geram o quê? A dependência. Por quê? Porque tira daquela criança a autonomia. Aquela criança, quando ela se torna uma adulta, um adulto, ela não sabe como agir no mundo. Eu atendi uma pessoa hoje, exatamente hoje, com essa temática, excesso de proteção. Outra raiz da dependência emocional tem a ver com traumas. Traumas claros, traumas emocionais. Um, um abandono, uma separação, uma morte que essa criança vivenciou dentro do ambiente familiar dela. Por isso, uma outra coisa importantíssima, você precisa entender como era o teu ambiente familiar. Papai e mamãe se davam bem na tua infância? Eles se amavam?
Ou eles se toleravam? Ou era uma relação de respeito, mas sem conexão emocional? Ou era uma relação de violência? Tudo isso impacta diretamente em como você em que pessoa você se tornou e se essa dependência emocional ela surgiu nesse momento. Porque essas experiências da tua infância, elas têm nome e sobrenome. Feridas emocionais. Anota aí. Feridas emocionais. E o que são feridas emocionais? Segundo a psicologia, traumas psicológicos que surgem de experiências marcantes. Algumas dessas experiências marcantes são lembradas, né? Um trauma, um abuso, algo de muito impacto, uma morte, como eu falei. Só que muitas dessas experiências marcantes, presta atenção agora aqui, estão no seu subconsciente. Estão aí nessa, como eu chamo de caixa preta, como a dos aviões, né, que tem aquele computador de bordo que registra tudo o que acontece naquele voo. A nossa caixa preta se chama mente subconsciente. Então, essas feridas emocionais, muitas delas, elas estão aí armazenadas na sua mente subconsciente e elas estão ainda o quê? Doendo. Quando acontece algo hoje na sua vida adulta, você automaticamente é como se você revivesse aquela dor lá da infância. Então, quando você hoje tem, por exemplo, o medo de ficar sozinha, o medo de se separar de uma relação, mesmo sabendo que é uma relação tóxica, abusiva, uma relação que não é para você, talvez não seja você, adulta, adulto, que está tomando essa decisão, mas é a sua criança que viveu o abandono, que viveu a rejeição. É ela que está decidindo por você. E isso não faz sentido. Por quê? Porque você é adulta, você é adulto e você sabe o que que é o melhor para você. Só que enquanto essa ferida estiver aberta, a ferida vai decidir por você. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E eu vou te falar aqui, agora vou mostrar para você as 5 feridas emocionais, caso você não conheça. Tudo bem? As 5 feridas emocionais. Começando pela a mais profunda de todas, que é a ferida da rejeição. Aquela ferida que muitas vezes ela acontece aonde? Na gestação. Na gestação. Por quê? É a gestação que foi inesperada e que fez com que mamãe e papai me rejeitassem, ou só a mamãe me rejeitasse. E aqui algo que eu sempre digo nas minhas lives, nas minhas aulas, nos meus treinamentos, sem julgar mamãe e papai. Porque é muito fácil a gente julgar mamãe e papai do ponto que nós estamos hoje como adultos. Faz sentido? A gente precisa compreender o contexto que eles estavam vivendo naquele momento. Tudo bem? Faz sentido? A segunda ferida emocional, que é a ferida do abandono. E essa daqui é normalmente a que está mais ligada a dependência emocional, a ferida do abandono. A da rejeição não, gata, sim, a da rejeição também. Aliás, as 5 feridas, elas podem ser a causa inicial da dependência emocional, desse padrão. Mas, com a minha experiência como hipnoterapeuta, as minhas horas de consultório, eu digo para você, normalmente é a ferida do abandono. E esse abandono a gente precisa entender. Porque muitas pessoas, olhando a palavra, pegando a semântica da palavra, imagina que abandonar é largar alguém. Só que aí você pode falar para mim, ô gata, mas eu não vivia a ferida do abandono, mamãe estava comigo o tempo todo. Só que existe uma diferença entre, e eu quero que você anote aí, entre presença física, ou seja, mamãe está comigo todos os dias, presença física, mas existe a presença emocional. E muitas pessoas, muitas crianças, viveram o abandono emocional. E o abandono emocional gera essa ferida emocional. O que que é um abandono emocional? A mamãe, e aí de novo, sem julgar a mamãe, ok? A mamãe
ela não estava emocionalmente inteira para te ajudar, para estar ali com você, dando afeto na tua infância. Ah, mas mamãe tinha outras coisas para fazer. Exato. Ela não conseguia estar emocionalmente presente. Uma das relações mais comuns dentro da dependência emocional com a ferida do abandono é a criança que se sentiu insegura na infância por alguma razão. Ela se sentiu sozinha, ela se sentiu solitária, ela, sei lá, na escola enfrentou uma situação de bullying e ninguém defendeu ela. Ela se sentiu abandonada emocionalmente pela mãe. Entende a diferença? Você entendeu essa diferença? Sim ou não? Dá um joinha aqui para mim se você entendeu. Ótimo, excelente. Terceira ferida emocional, a ferida da humilhação. Às vezes a gente relativiza o que aconteceu na infância e os adultos têm uma mania, e é uma mania de muitas vezes minimizar o que aconteceu na sua própria história. Então, quando a gente minimiza, por exemplo, as palavras grosseiras que você ouvia da mamãe ou do papai, a própria violência física, emocional, a gente não está olhando para a realidade que aquela criança, que a sua criança viveu. Porque quando você, se isso, claro, aconteceu com você, se você apanhou, se você foi xingada, se você era humilhada constantemente, você se sentiu envergonhada, desvalorizada, inferior. Então, quando eu estou num relacionamento, esse, isso passa a ser o meu padrão. E se eu encontro no meio do meu caminho um narcisista que intensifica isso, eu não tenho forças para reagir. E é por isso que a gente precisa entender que muitas vezes a ferida emocional da humilhação, ela também gera essa dependência emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Quarta ferida emocional, ferida da injustiça, crianças que viveram situações onde elas se sentiram, elas interpretaram que foram injustiçadas. Talvez a mãe olhava mais para um irmãozinho do que para você. A mãe, ou o pai eram muito rigorosos quando você errava e você se sentia injustiçado. Você muitas vezes não recebia elogios da mamãe e do papai por coisas que você fazia. Tudo isso gera o quê? Gera essa ferida emocional da injustiça. Tudo bem? E por fim, ferida da traição, crianças que de alguma maneira viveram esse ambiente de traição ou se sentiram traídas. Por exemplo, viveram um ambiente de traição. Mamãe ou papai se traíam, um ou outro traía, e aí papai vai embora para viver com outra família e me deixa sozinha. Fui abandonada. Ou mamãe quebra a minha confiança contando, sei lá, os meus segredos para alguém, ferida da traição. E isso gera o quê? Eu não quero de novo viver essa situação. Controle, muito controle. E aí, isso gera o quê? A dependência emocional. Eu quero controlar aquela situação. Então, eu sair de uma relação que eu já conheço para uma nova é perigoso. Então, eu prefiro me manter numa relação onde eu tenho esse controle. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Essas são as 5 feridas emocionais. E aqui é onde está a chave para você curar a sua dependência emocional. Como é que você supera a sua dependência emocional? Curando essas feridas emocionais e ressignificando, dando um novo significado para as interpretações que a sua mente tem. É assim que você sai da dependência emocional. A dependência emocional, se bastasse, e aqui eu vou fazer sim uma crítica aqui ao que muitas pessoas falam, e às vezes sem nenhum conhecimento, sem estudo, se sair da dependência emocional só dependesse de você, né, de você ter vergonha na cara. Ah, só você ter vergonha na cara, sai dessa relação. Se fosse apenas isso, eu garanto para você que o número de dependentes emocionais seria um número muito menor. Mas não é. Por quê?
Porque existe um padrão aprendido, existe uma ferida emocional que ainda está te machucando. Enquanto você não curar essa ferida emocional na raiz, enquanto você não der um novo significado porque a sua mente tem de interpretação, é claro que você vai seguir sofrendo dentro de uma relação de dependência emocional. A maioria das pessoas que eu já atendi com dependência emocional, que chegaram com esse sintoma, elas conseguiram se libertar disso, por quê? Porque elas tiveram a coragem de enfrentar essas feridas emocionais. E não é simples, não é fácil você enfrentar isso. É enfrentar muitas vezes o seu passado, as dores que você tem, mas eu garanto para você, é libertador. É libertador quando você verdadeiramente você cura a ferida emocional na raiz do problema. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui para mim se isso faz sentido para você. Por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa história, a gente se interessar pela nossa trajetória. Ah, ô gata, mas eu não sei nada da minha história, minha mãe nunca contou, meu pai nunca contou. Mas há como você entender um pouco da sua história investigando isso. Guarda essa frase que eu vou te dizer: perguntas são poderosas. Perguntas são poderosas. Então, quando você começa, por exemplo, a gestação foi desejada ou inesperada? Só aí você já tem um caminho. Se você se pergunta como era a relação da mamãe e do papai quando eu fui gerada, ou na minha infância, como era o meu ambiente familiar? Era um ambiente tenso? Era um ambiente difícil? Era um ambiente feliz? Como é que era esse ambiente? Eu tenho irmãos? Tenho irmãos? Qual é a minha posição? Eu sou o primeiro filho? Eu sou o segundo? Eu sou o caçula? Eu sou o 18º? Isso tudo tem um impacto. Faz sentido isso para você? Por exemplo, o terceiro filho, se você é a terceira filha, você provavelmente, olha só, eu vou falar provavelmente porque eu não conheço a sua história, mas imaginando numa família que tem ali, vieram duas crianças antes de você, não dá para imaginar que o terceiro filho, a não ser que ele tenha alguma condição talvez especial e de real necessidade de atenção, que esse terceiro filho ele tenha sido visto da mesma maneira do que o primeiro. É muito difícil que isso tenha acontecido. Por quê? Porque é a dinâmica das famílias, é a dinâmica da mãe, do pai, é a dinâmica da vida. É a dinâmica, ó. A Débora é a terceira. Então, nisso, de ser a terceira, por exemplo, isso já gera, talvez para tua mente, um medo do quê? Um medo de não sobreviver, um medo de não ser cuidada, talvez, e aí, como eu sempre digo, sem julgar a mãe, sem julgar o pai, a mãe não conseguiu estar emocionalmente presente na vida, na sua vida na infância. E aí você pode relativizar isso como adulta, mas a sua criança, ela sabe a dor que ela sofreu. E aquela dor para uma criança, presta atenção, o adulto hoje consegue até lidar, talvez, com uma dor como essa. A criança, ela não tem recursos ainda cognitivos, inclusive, para lidar com essa situação. E para ela é um impacto muito grande. A necessidade de aprovação começa a ser construída a partir daí. Um comportamento de não conseguir dizer não para as outras pessoas começa a partir daí. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Ótimo, excelente. Por isso, agora eu quero te convidar, você que está aqui na sala do Zoom, você que faz parte da comunidade Autoestima Saudável, eu vou te convidar para um processo terapêutico, tá bom? Todo mundo bem? Dá um joinha aqui para mim se está todo mundo bem. Excelente, muito bom. Esse processo terapêutico foi exatamente para aliviar culpas, arrependimentos e deixar para trás quem está se sentindo mais leve agora. Isso, exatamente. Excelente.
por isso eu quero que você guarde essa reflexão aqui, final, importantíssima. O amor mais importante é aquele que vem de dentro, o seu amor próprio. E só a partir dele que é possível construir relações verdadeiramente saudáveis e equilibradas. Não dá para você ter um relacionamento saudável, um relacionamento incrível, se o seu amor próprio ele estiver machucado, se a sua autoestima estiver doente. Não há como. Você precisa primeiro recuperar esse amor próprio. Faz sentido isso para você? Esse é o primeiro passo de tudo. Esse é o primeiro passo de tudo. Beleza? Antes da gente terminar, daqui a pouco a gente vai tirar a nossa tradicional foto aqui, como eu gosto de fazer sempre. Estou vendo carinhas novas aqui, a Marci, a Arlete, a Érica aqui também pela primeira vez, a Patrícia já é de casa, a Débora também, Elisângela, a Sandra, a Eloíde. Que bom que vocês estão aqui. Para quem não conhece, para quem gostou desse processo que eu fiz aqui, final, eu tenho uma oferta especial aqui para você, bem interessante, que é o Hipnose Express, que são áudios de auto-hipnose terapêutica, muito parecidas com essa e com várias temáticas, tá bom? Então, tem para confiança, tem para ansiedade, para insônia, enfim, são áudios de cerca de 15 minutos que você põe, escuta e seguindo o mesmo processo que você fez aqui, seguindo as instruções, tá bom? Ele alivia sintomas, ele ajuda nessa ressignificação de algumas interpretações, então eu recomendo para você. E para você que está aqui comigo, que ficou até o final, eu tenho uma oferta bem especial. Hoje, o Hipnose Express, ele tem aí, aqui é uma tela com todos os que nós já temos aí, ó. Acordar bem, alívio de ansiedade, alívio do estresse, arrependimento, ciúmes, enfim. Tem mais de 30 e eu tô colocando cada vez mais novos áudios de auto-hipnose terapêutica lá. Hoje, o Hipnose Express, ele tem um investimento de R$ 197. Mas para você que está aqui, eu vou colocar lá no nosso grupo também, assim que a gente terminar, sai por R$ 27, tá bom? Para que você possa ter aí esses áudios e usar quando você quiser. Eu vou colocar, assim que a gente terminar aqui, lá o link no nosso grupo. Se fizer sentido para você, eu acho que vai te ajudar bastante no seu processo, tá bom? Vamos tirar nossa foto, dar aquele sorriso bem bonito, para a gente registrar aqui o nosso encontro. Eu vou colocar lá, tá, Márcia? Aí pode adquirir lá, vou colocar o link. Dá um sorriso. Um, dois, três. Excelente. Uma linda noite para você. E a gente se vê semana que vem, terça-feira, às 20 horas. Grande abraço. Tchau.